Fala, meus irmãos, uma ótima tarde a todos, um excelente feriado, desejo para vocês bom descanso, boa reflexão aí nas melhores maneiras de vocês evoluírem em todos os sentidos, né? Nesse, nesse período que a gente pode descansar legal e poder se planejar aí para poder atingir os nossos objetivos. Bom, eu compartilhei com vocês um tema bem interessante a respeito do resultado da Cúpula das Américas que aconteceram agora, onde muitos países da América Latina se absteram de participar dessa influência americana aqui na América Latina como um todo. Isso foi bem interessante. Mas a reflexão é, durante muitos anos, os últimos 500 anos, a gente foi muito bombardeado por política militar, econômica, artística dos Estados Unidos e da Europa. O jogo mudou, né? Hoje, China, Estados Unidos e Rússia estão liderando ali contra essa dominação que houve todo esse processo entre Europa e América do Norte, né? O que isso acontece, né? E eu tenho estudado muito, né, a respeito da China e a evolução econômica e política dela no sistema internacional. Inclusive, foi uma matéria do meu TCC. E o que eu tenho descoberto a partir desse processo? Inclusive, hoje, eu trabalho numa consultoria, né, numa empresa de auditoria global e apoio o estudo da China e as suas influências no sistema internacional, principalmente no âmbito econômico, né? E isso tem me dado boa base, né? O que aconteceu, né? Durante esses 500 anos, a gente sempre foi bombardeado pela influência americana, pela influência europeia. Inclusive, nós estudamos as histórias desses caras. Estudamos a história, o sistema político, o sistema governamental, o sistema econômico desses caras, né? E muitas coisas da América do Sul aqui a gente não estuda. Muita gente, como eu disse, não sabe quem é Simão Bolivar, quem não sabe que foi quem Toussaint Louverture, que foi dos fundadores ali, um dos líderes, né, da Revolução Haitiana, que o pessoal chama de revolta haitiana, mas na verdade foi uma revolução. Então muitas histórias nos foram ocultadas e a gente foi obrigados, né, por conta do BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é onde o governo ele institui o que a gente deve aprender no nosso ensino de base, que é o ensino médio fundamental. Ou seja, a gente estudou a história da Europa, estudou a história dos Estados Unidos e pouco estudamos os principais atores aqui da América do Sul. Por quê? Porque o intuito é a gente ter pouco relacionamento com esses caras. Essa é a realidade. A gente cresce olhando para a América do Norte e Europa. Isso acontece até os dias de hoje. Qual que é o problema disso, gente? O problema disso é você se torna inconscientemente refém desses caras. Muita gente tenta acoplar para si o tal do American Dreams. Só lá nos Estados Unidos ele vai ter uma melhor qualidade de vida, só lá na Europa ele vai ter uma qualidade de vida, e quando na verdade isso é um leve engano, isso é uma mentira. Porque aqui, se você aprender a sua verdadeira história, você vai ter uma excelente qualidade de vida. Por que estudar história é importante? Porque a história é quem nós somos. Você só sabe como é seu nome, qual é o seu RG, o seu CPF, porque existe registro sobre isso. Né? Você não lembra o dia que você estava lá, quando você fizeram a certidão de nascimento para você, mas houve a história que foi contada pelos seus pais, avós, ou pelos seus educadores. O fato é, aprender história, estudar a história do teu povo, das suas origens, quem foram os principais atores, é fundamental. Muitos negros não conhecem a história do seu próprio povo. A única história que eles sabem é por meio da religião, que também virou uma arte de domínio. Né, de domínio de um povo. Né? Então, ou seja, estudar a nossa história, saber quais são as nossas origens, nos dá respaldo para entender da onde nós vimos e para onde nós podemos ir. Pensem nisso, tá? O que vocês têm passado para os filhos de vocês sobre história? Né? Será que estão olhando a Europa como um exemplo? Será que estão olhando os Estados Unidos como exemplo, os negros norte-americanos como exemplo, ou efetivamente a nossa base de quem realmente nós somos? Porque nós só podemos lutar pelos nossos ideais quando nós sabemos realmente quem nós somos. Reflita aí, tá? Desejo um ótimo feriado para vocês. E essas mudanças, né, geopolíticas já estão acontecendo, é por isso que a União Europeia, Estados Unidos estão fazendo frente em todos os sentidos, tanto contra a Rússia quanto também contra a China. Porque eles estão indo contra essa dominação artística, governamental, econômica, política, né, que a gente chama de soft power, né, que é o poder de influenciar um povo por meio da sua cultura. Né? Então, a China e a Rússia estão fazendo frente a isso. Né? Estão sofrendo as consequências, né? Praticamente estão sendo isolados no sistema internacional, principalmente a Rússia, né, que não foi uma invasão ucraniana. Eles estavam se defendendo dessa expansão da OTAN, que não tem sentido nenhum, porque a OTAN era o objetivo dela, pela qual ela foi criada, é fazer frente contra o poder militar da União Soviética. A União Soviética não existe mais. Hoje o que a gente vê é uma expansão da influência militar liderada pelos Estados Unidos, e que a Rússia falou, opa, aqui no meu território não. Aqui no meu território, vocês vão ficar aqui a 50 quilômetros da minha sede, negativo. E você vê que as coisas estão acontecendo até o dia de hoje. É o poder da influência. E nós, aqui no Brasil, sofremos isso até hoje, isso não é falado, né, mas isso é mais importante até do que qualquer outra coisa, é a cultura de um povo.
Quando você tira a cultura de um povo, você pode tirar a liderança do povo. Mas se você não conseguir tirar a cultura, esse povo vai sempre continuar sendo unido. Por quê? Porque eles têm uma cultura matriz. E religião é só uma das vertentes culturais. Tem muitas outras que são muito mais fortes e empoderáveis de um povo do que a religião. A religião, como o nome já diz, é só uma reconexão com um estado superior, né? Onde você acredita num estágio superior à camada natural que nós vivemos. É o religar. Religião significa religar. Né? Mas existem outras esferas de influência muito mais importantes e significativas, que uma delas é a educação, que envolve a história, né? Saber quem nós somos, né? Quais são os principais atores do nosso povo, quem foram os principais guerreiros, lutadores do nosso povo, é fundamental para a gente transformar o nosso povo, um povo forte, rico e bem-sucedido em todas as áreas de atuação. Você que não tem esse hábito, estude. Estude a cultura do nosso povo, estude as origens, né, dos povos africanos, né, como eles se estruturaram, mas estude do ponto de vista do africano, tá? Porque o europeu também tomou para si essa autoridade de querer contar a nossa história. Então, muitas vezes a gente estuda a nossa história sob o ponto de vista europeu, que é um ponto de vista de dominação. É claro que quem domina vai contar uma história daquele que foi subjugado de maneira fraca, né? Fraca, retróica. A história está sendo contada da Rússia como ela tivesse invadido a Ucrânia. Na verdade, não. Ela está defendendo o Estado dela, ela está defendendo o poder de direito militar, econômico e cultural que eles têm, né? Dessa influência nazista, europeia, de ponto de vista ocidental, que está querendo invadir o leste europeu. E os russos estão sendo implacáveis sobre isso. E tem que defender. Estão querendo contar uma história pra gente de uma Rússia monárquica, ditatorial, e não é verdade isso. Quem realmente estuda história sabe que o Putin está sendo o grande revolucionário do ponto de vista do leste europeu. E tem que defender a cultura, tem que defender o militarismo, tem que defender a sua história, porque senão começa pelo domínio militar, assim, o colonialismo ele começou pelo âmbito militar. Então as nações europeias elas invadiam as outras nações africanas, aqui na América do Sul, pelo ponto de vista militar. Depois que invadiu militarmente, ou seja, você já criou o respeito pelo poder bélico, é só introduzir a sua cultura. Isso continua até os dias de hoje. Por isso que é importante a gente estudar a história. A história nos faz entender quem nós somos, para onde nós estamos indo e qual é o nosso potencial. Se a gente não estudar a história do povo preto, as suas origens, as suas conquistas, as suas invenções, você vai achar que, do ponto de vista religioso, da ótica europeia, por exemplo, cristã europeia, o povo negro é um povo amaldiçoado, o povo negro foram descendentes de pessoas que fizeram alguma merda lá no passado, e isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. Só que, culturalmente, muitas igrejas, eu vejo até líderes de referência aqui dentro do Brasil, falando a respeito disso. E quem não tem conhecimento acaba sendo influenciado por esses tipos de líderes limitados no seu conhecimento, e eles estão no poder do governo aí. Estão no poder, estão influenciando indiretamente a nação brasileira. Para vocês entenderem como isso é forte, como isso é pesado do ponto de vista militar. Não é fácil. Então a gente precisa estudar quem nós somos, né? Da onde nós realmente viemos, né? O porquê que nós estamos aqui, quais são os potenciais do nosso povo. Zumbi, nos Palmares, ele sabia o povo da onde que ele vinha. Então por isso ele foi revolucionário. É por isso que nós comemoramos o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, em referência a esse grande líder. Não comemoramos a abolição da escravatura no mês de maio, que foi uma abolição concedida com fins comerciais orquestrado pela Inglaterra. Entender esse pressuposto é saber quem realmente nós somos, qual a força do nosso povo e aonde nós podemos ir. Reflita aí, tá bom? Desejo para vocês uma boa reflexão e que isso possa disseminar dentro das suas famílias, porque cultura ela começa a partir da sua casa, a partir daquilo que você dissemina como conhecimento dentro da sua casa com seus filhos. Né? Pais conscientes de quem os filhos crescem forte. Se a gente observar todos os líderes, como Martin Luther King, ele veio de berço, de um lar evangélico, de outro líder, o pai dele já era um líder. Mahatma Gandhi também é um grande líder. O Nelson Mandela também veio de uma grande liderança, ele era oriundo de uma família de líderes, né? Ou seja, eles sabiam quem realmente eles eram. E você? Você sabe quem realmente você é? Se não, procure estudar. Quem é o seu povo? De onde você veio?
Quais são os seus potenciais? A gente está aqui nesse mundo para a gente fazer história, não somente sermos parte dela. Ótimo dia, um ótimo final de semana para vocês.